Aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Toda a glória seja dada ao Senhor, porque todos nós sabemos que se vencemos 27 anos, se essa igreja venceu 27 anos de desafios, com muita coragem, enfrentando esses desafios da parte de Deus, algumas vezes lutas e oposições, mas nós chegamos até aqui, chegamos pela misericórdia infinita do Senhor. Chegamos porque Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Ele que é o Cordeiro de Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Hoje nós estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de completar esses 27 anos. Durante esses anos o Senhor nos abençoou sua igreja de forma ímpar e especial, e é importante destacar que as bênçãos de Deus sobre nós não podem ser vistas apenas a partir da estrutura da igreja, não se restringem só à estrutura da igreja. A grande bênção de Deus tem a ver com tantas vidas que têm sido impactadas aqui, tantas pessoas que têm sido abençoadas, transformadas, edificadas através dos variados ministérios desta igreja e da dedicação de homens e mulheres, de líderes, de irmãos que aqui estão, que têm feito um trabalho extraordinário, consagrado, com muita dedicação ao Senhor. Deus tem colocado pessoas muito especiais em áreas distintas, e cada uma dessas pessoas, com muito amor, tem se desdobrado para cuidar de vidas que Deus tem colocado debaixo da nossa responsabilidade. Portanto, Deus é o Criador e Ele também é o mantenedor e o sustentador desta obra. E eu faço minhas as palavras de Davi, quando extasiado diante da grande obra de Deus, na iminência de passar o reinado para o seu filho Salomão, Davi disse assim: portanto, bendito é, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua, Senhor, é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e daquilo que é teu te damos. Amém? Esse é o sentimento que deve estar no coração de cada um de nós. Pode acender as luzes aí, eu não estou vendo os irmãos. Acende as luzes para mim, por favor. Eu quero ver os irmãos. Isso, aí, agora estou... Aí, pronto, agora estou vendo os irmãos, né? A gente fica aqui com as luzes no olho da gente, a gente não consegue nem visualizar os irmãos que aqui estão. Nesse dia, irmãos, do aniversário da igreja, Deus tem colocado uma mensagem no meu coração. O texto que eu quero trazer aos irmãos hoje está no livro de Naum. Acredite, há na sua Bíblia um livro chamado Naum, não é? E você pode procurá-lo, se você quiser uma boa dica, ele está 2 livros depois do livro do profeta Jonas, ok? Então, uma dicasinha já aí para você. Livro de Naum. O texto da minha reflexão foi colocado no meu coração numa manhã, quando eu me sentei com Cléo, e nós fomos orar e ter um tempo de devocional, um tempo de leitura bíblica particular nosso, tempo de meditação. E eu confesso aos irmãos que aquele momento em que eu sentei ali com Cléo, numa varanda de uma casa, não era a nossa casa, nós estávamos hospedados nesta casa, e eu me sentei naquela varandinha da casa, numa paisagem muito bonita que estávamos vendo do lado de fora. E aquele era um momento muito importante da minha vida, um daqueles momentos cruciais. Eu acredito que nós passamos por vários momentos cruciais da nossa existência, e aquele era um momento crucial da minha vida. Sabe um daqueles momentos que você se sente tão pressionado pelas demandas, que a sensação que você tem é que você não vai conseguir dar conta, é que você não vai conseguir seguir adiante, e você fica meio confuso em relação ao que deve fazer, e as decisões que deve tomar. Eu sei que você já passou por isso. Então aquele era um momento especial. E às vezes esses momentos crescem dentro de nós, crescem.
e toma uma proporção muito grande. E de repente, as suspeitas começam a se sobrepor à fé e o coração parece começar a ceder à insistência de algumas dúvidas. Você com certeza já se sentiu assim. Eu penso, irmãos, que nós somos muito tolos, porque nós nos apegamos demais a coisas, a pessoas, a bens, a posições que nós ocupamos. Nós nos apegamos a essas coisas como se elas fossem todo o sentido da nossa vida, como se elas fossem nos dar toda a segurança e todas as respostas que nós precisamos às inquietações da vida e exigências impostas sobre nós. A questão é que quando essas coisas falham, quando elas são tiradas de nós somos tomados de uma sensação de medo, de vazio, de insegurança e, às vezes, de angústia, de ansiedade dentro de nós. Eu penso que, por vezes, Deus mesmo se encarrega de mexer nessas coisas na nossa vida, nessas questões, e Ele nos chacoalha através dessas questões e nos ajuda a reavaliar a nossa fé. Então eu vou com Cléo, me sento naquela poltrona, tem uma Bíblia assim do meu lado, eu pego a Bíblia e coloco no meu colo, e quando eu coloco no meu colo, a Bíblia abre sozinha no livro de Naum. Eu não sou desses que costuma ficar tentando fazer adivinhação, abrindo o texto bíblico aleatoriamente. Eu gosto de ler os textos todos, eu gosto de ler livros inteiros da Bíblia, porque há uma sequência, começo, meio e fim. Mas eu não desprezo o fato de que Deus pode falar ao nosso coração. E naquele dia Ele falou de maneira muito especial. Quando eu abro o texto, a Bíblia abre sozinha sobre o meu colo, e os meus olhos batem exatamente em Naum, capítulo 1, verso 7, e na Bíblia que eu usei, o texto estava grifado com uma caneta azul. E o texto diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele se refugiam. Vamos repetir? O Senhor é bom, é um refúgio no dia da fortaleza, da angústia, é uma fortaleza, desculpe, vamos começar de novo. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que confiam nele. Tem sido assim na sua experiência? Tem sido assim na sua vida? Quem foi Naum? Quem é este homem? Por que as suas palavras estão registradas na Bíblia? Naum é um dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia se limita a dizer que ele é o Eucosita, e aí alguns discutem, ele veio da cidade de Eucoses, outros dizem, não, ele veio de outra cidade, ele veio de uma cidade desconhecida. O fato é que Naum realmente não é uma pessoa tão conhecida assim. E este homem, de linhagem desconhecida e, portanto, talvez não tão importante, é separado por Deus para trazer uma profecia à cidade de Nínive, aos seus moradores, que eram chamados de ninivitas. Isso acontece 100 anos depois. Quem foi o outro pregador que pregou a Nínive? Quem foi? Jonas, exatamente. O livro de Naum foi escrito, e o seu ministério se desenrolou quase 100 anos depois de Jonas, o profeta. E é interessante porque Nínive é a capital da Assíria, e você lembra disso, o povo de Deus está cativo pela Síria. A Síria, naquela época, estava predominando sobre todas as demais nações. Nínive está a 400 quilômetros da Babilônia, e era a cidade, era a capital de todo o império, e era a capital que sobrepujava todas as demais nações. Então Jonas, 100 anos atrás, foi enviado a Nínive para pregar que eles se arrependessem, porque se eles não mudassem de vida, Deus iria subverter aquela cidade. E Jonas, de linhagem hebreia, diz assim, eu vou pregar em Nínive para que eles se arrependam? Não vou não, não. A grande questão é que quando Deus nos ordena fazer algo e a gente diz,
não vou fazer, o que acontece? A gente se dá muito, muito mal. E Jonas se deu muito mal. Tentou lutar contra Deus, em vão. E ele tenta fugir de Deus, e Deus vai à caça dele, e o traz. E você sabe de todas as consequências que acontecem na vida de Jonas, até que ele, depois de ter sido vencido por Deus, vai para Nínive pregar. E Jonas não vai feliz, ele vai mal-humorado, ele vai de má vontade. Já viu gente que serve a Deus com má vontade? É Jonas indo para Nínive, e ele entra em Nínive e começa a pregar uma mensagem que é mais de perdição do que de salvação, e ele diz: dentro de 3 dias, esta cidade será subvertida, será destruída. E ele passa 3 dias para atravessar a cidade toda, pregando a mesma mensagem, soltando a mesma frase, e o que ele não esperava acontece. Há uma revolução de Deus incrível na cidade, há um despertamento, as pessoas são levadas ao arrependimento, elas se humilham na presença de Deus e consagram suas vidas a Deus, e há uma conversão coletiva, do rei até o camponês, do mais idoso ao mais novo, todo mundo se humilha na presença de Deus, e as pessoas vestem roupas de saco, e elas vão e se ajoelham sobre as cinzas, colocam a sua boca em terra e clamam pela misericórdia do Senhor, e Deus faz um grande milagre acontecer em Nínive. Eles se convertem e Deus tem misericórdia deles. Que coisa impressionante, que experiência marcante. Deus estava mais uma vez provando para Jonas e para cada um de nós que a palavra dele nunca volta vazia, nunca volta vazia. Jonas prega de má vontade e o povo todo se converte. Ocorre, porém, que aquela geração vai passando. 100 anos depois, já haviam se passado 2, 3, 4 gerações. Algumas pessoas novas nasceram, e alguns ainda estavam vivos, mas eles começaram a desanimar da sua fé, e foram aos poucos retrocedendo. Preste bem atenção nessa palavra. A cidade de Nínive é a cidade que retrocede. Retroceder é voltar atrás. A Bíblia fala muito sobre essa questão de retrocesso, de gente que retrocede. Jesus disse: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, não deve voltar atrás. Em Lucas, Jesus, lá no capítulo 11, ele fala sobre o espírito imundo que toma a vida de um homem, e esse espírito é banido dali, e se este homem não é preenchido por dentro, a casa volta, fica vazia. O que esse espírito faz? Ele vai e ele volta, e quando ele volta, ele traz o quê? 7 outros espíritos com ele. E aí Jesus termina dizendo assim: o último estado deste homem é o quê? Pior do que o primeiro. O que aconteceu com Nínive foi exatamente isso. O último estado da cidade se tornou pior do que o início de todas as coisas. Por quê? Porque eles retrocederam, porque voltaram atrás, porque muitos abandonaram, ou como Pedro diz lá na sua carta, o cão voltou ao vômito, e a porca lavada voltou ao despojadouro de lama. O estado final é pior do que o início de todas as coisas. Nínive, a capital da Síria, retrocedeu, voltou atrás, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos voltar atrás. Hebreus capítulo 10, verso 38 e verso 39, ali o autor de Hebreus faz uma pequena, relembra um pouco o texto de Abacuque capítulo 2, verso 4, ele diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas graças a Deus ele continua. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você tem retrocedido? Você tem voltado atrás?
A cidade que lá atrás se humilhou, passou por um grande avivamento, quebrantou-se na presença de Deus, agora se torna novamente uma cidade idólatra. Eles se voltam aos ídolos, voltam a confiar, voltam a se apegar aos ídolos, aquelas coisas em quem elas colocam a sua confiança. Tudo aquilo que você coloca a sua confiança, que não seja Deus, se torna um ídolo na sua vida, e eles se voltam para os ídolos. E quando alguém se volta para os ídolos, a ganância começa a crescer, porque quanto mais você coloca a sua confiança em posses, mais deseja ter posses, mais precisa ter posses para se sentir seguro. Então a idolatria gerou a ganância, e a ganância começou a gerar um ódio desmedido na cidade. Eles começaram a saquear as outras nações. A capital, a Síria, passou a ser chamada de cidade sanguinária, ou, como diz lá no capítulo 2, verso 11, uma caverna cheia de leões e de presas. Bom, Naum é contemporâneo de Isaías e contemporâneo de Daniel. E você lembra que Daniel foi parar numa daquelas covas. Mas a cidade era caracterizada por este nome. A cidade é uma cova de leões cheia de presas. As pessoas estavam morrendo o tempo todo, sendo destroçadas dentro da própria cidade. E por que Naum escreveu esse livro? O propósito do profeta, o propósito de Deus através do profeta, era revelar ao povo que toda vez que alguém retrocede, atrai sobre si, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ciclo de amigos, sobre a sua cidade e sobre a sua nação, uma grande maldição e um grande prejuízo. Deus estava dizendo isso pela boca do profeta. Quando você retrocede, você atrasa o seu caminho, e o que é pior, a cidade vai ser completamente destruída, como de fato foi poucos anos depois. Mas lembre-se de uma coisa: a Síria está sendo habitada não só pelos assírios, mas também pelos hebreus que foram levados cativos. E é o povo de Deus. E o povo de Deus, misturado a esta nação, está sofrendo também. Está no meio da crise, está enfrentando o ódio, a ganância, a idolatria. Isso tudo faz parte do dia a dia do próprio povo de Deus. Então o propósito de Deus através desta carta, desta profecia, é também revelar a sua misericórdia e a sua bondade ao seu povo, aqueles que confiavam nele, através do majestoso e invencível poder de Deus. De maneira que o povo de Deus ali cativo ia ter que aprender a discernir o que estava acontecendo. Precisava de sabedoria para entender aquele momento histórico, um momento de grande crise, e teria que aprender a olhar por cima da crise. Sabe, as crises são necessárias, elas são um teste à nossa fé. Quando crises são deflagradas na nossa vida, sejam elas quais forem, sejam elas políticas, como essa que nós estamos vivendo hoje no Brasil, ou sejam elas nos relacionamentos, ou seja a crise gerada pela perda de bens, ou pela perda de um emprego, ou gerada por doenças, por dor, pela perda de pessoas que amamos, ou pior de tudo, é aquela crise que nasce do sofrimento injusto. Eu chamo de sofrimento injusto aquelas situações que você olha e fala assim: eu não merecia isso. Já te aconteceu de você dizer? Eu não merecia isso. Eu não merecia que as pessoas fizessem isso por mim. O tanto que eu lutei, o tanto que eu me esforcei, o tanto que eu me doei, e olha o que eu recebo em troca. Olha só o que eu recebo. E você fica inconformado. Eu conheci na minha trajetória dezenas de cristãos que, quando enfrentaram lutas e problemas na sua vida, disseram assim: por que eu? Eu sou um crente tão fiel. Eu sou frequente à minha igreja, eu sou fiel à minha igreja.
eu sou fiel a Deus, eu não mato, não roubo, não faço nada de mal para ninguém, eu faço tudo certinho. Eu dou um dízimo, eu cuido de pessoas, eu cuido dos pobres, eu cuido de gente carente, eu faço tudo. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu. E quando esse negócio começa a doer dentro, e você começa a questionar, dizendo, eu não mereço isso, por que isso está acontecendo? Começa a abrir uma porta dentro do coração, uma tentação de dar um passo atrás, de retroceder, de dizer, a minha fé é vã. Eu estou me esforçando para servir a Deus, mas isso está sendo vão. E alguns são fortemente tentados a abandonar a fé, debaixo da dúvida de que a palavra de Deus, será que ela é verdade mesmo? Talvez não seja. Talvez não é isso tudo que nós estamos ouvindo, estamos lendo, estamos pregando, talvez não seja isso. Acredite, às vezes essa crise cresce tanto, dentro do coração da pessoa, cresce tanto, que a pessoa chega a cogitar, será que vale a pena viver? Eu estou falando aqui de cristãos, de pessoas que eu conheço. Nasce lá no fundo da alma, aquele questionamento, será que vale a pena? Será que vale a pena viver? Nós temos agora essa viagem lá para a formatura da nossa filha Beatriz, eu e Cléo, fomos visitá-la, e nós chegamos na cidade 1h da manhã, então não deu para ir para o seminário, e fomos recebidos na casa de uma família, estava muito frio mesmo, e uma família nos recebeu carinhosamente na casa deles, uma casinha pequena, simples, muito bonita, e a casa só tinha 2 quartos, o quarto do casal e um quarto de hóspedes que estava em reforma. Então o casal deixou a gente na casa e eles foram para a casa da vizinha, que é a cunhada, é parente deles, e eles foram dormir lá para poder ceder o quarto deles para nós. Muita gentileza da parte deles, e nós fomos muito bem recebidos por aqueles irmãos. E eles estiveram aqui na Bahia 8 anos atrás, em Barcelos do Sul, com uma equipe da igreja deles. Vieram aqui a Barcelos e passaram 15 dias, uma equipe de 12 pessoas, mais ou menos, 10 ou 12 pessoas, eu não lembro, trabalhando na construção de uma casa, daquelas casinhas que nós fazemos para as famílias carentes. E eles construíram uma casa, levantaram os recursos, vieram, trabalharam e em 15 dias deixaram a casa pronta aqui. E eu não tinha tido a oportunidade de ouvir muito a experiência deles. Então, no dia seguinte, quando nós acordamos, levantamos, arrumamos as coisas e fomos lá na casa da vizinha para chamá-los, para que eles voltassem para a casa deles. E aí viemos caminhando, as casas não têm muros, nós viemos caminhando pela grama, e quando chegamos na varanda da casa, eu parei e comecei a conversar com ele, e ele começou a me contar a experiência dele, ouvi da boca dele uma história incrível. Ele é um homem aposentado hoje, mas trabalhou 32 anos no exército. Um homem de honra dentro do exército. Na verdade, ele era considerado ali praticamente um ativista a favor da justiça. Era aquele tipo de soldado, aquele tipo de oficial que todo o exército quer ter. Serviu às Forças Armadas por 32 anos, sempre se empenhou muito, se destacou com honras pela sua bravura, pela sua seriedade, pelo seu trabalho. Mas os anos passam. Os anos passam, e por mais que nós sejamos relevantes naquilo que nós fazemos hoje, por mais que nós estejamos bem encaixados naquilo que é a nossa especialidade, vai chegar um momento em que nós vamos ser substituídos, ou não vamos? Vamos. Esse momento que você está vivendo agora tem que ser muito bem aproveitado, porque ele vai passar. E a Bíblia diz que quanto mais a gente vai envelhecendo, as coisas vão se tornando o quê? Canseira e enfado. Não tem como fugir disso. Então, se você é novinho, aproveite esse momento para viver para a glória de Deus, porque ele vai passar e não volta mais. O tempo que nós estamos vivendo hoje é fundamental para a nossa vida, mas às vezes a gente não pensa no futuro. A gente não para pensar que o que nós estamos vivendo hoje vai passar e vai passar rápido.
e não se prepara para as próximas etapas. Foi o que aconteceu com ele. Chegou um momento, ele se aposentou, foi para dentro de casa todo feliz, passou a primeira semana sentado, vendo televisão, e aí passou a primeira semana, e a segunda semana, e a terceira semana, e aquela sensação de vazio começou a crescer dentro dele, de inutilidade, de incapacidade, de que não ia para lugar nenhum, de que não fazia mais nada, não era útil para ninguém, não era útil ao comandante do exército, não era útil ao seu grupo, não era útil aos oficiais, e estava ali o tempo todo dentro de casa, e homem dentro de casa é um problema, especialmente para a mulher. Porque a mulher olha para o homem, ele está sentado vendo televisão e ela quer dar serviço para ele não quer fazer o serviço que ela quer dar. Isso vai gerando uma confusão tremenda e aquilo foi dando uma angústia na alma dele, uma angústia. Nesse período, a filha dele engravidou e ela não era casada. E ela foi embora de casa morar com um namorado. E ele olhou para a casa dele vazia, ele sem um emprego, sem perspectiva. Ele falou, que sentido tem minha vida? O que é que eu vou fazer com minha vida? E esse sentimento foi dando sentimento a outro, a questionamentos, aquilo foi crescendo dentro do seu coração, ele começou a ter conflitos com a esposa, começou a avaliar que ele estava vivendo de forma inútil, sem propósito, sem algo definido para fazer. Então, ele começou a concluir que ele era uma peça desnecessária a vida humana. E esse negócio começou a crescer na cabeça dele, ele começou a pensar sério nisso. E um belo dia ele se descobriu, se percebeu, planejando o suicídio dele. No meio dessa angústia, desta crise existencial, ele recebe um convite da equipe para vir aqui para a Bahia, para ir lá para Barcelos do Sul, trabalhar na construção de uma casa. Ele disse, não estou fazendo nada mesmo, eu vou. E veio. E quando ele chegou em Barcelos e conheceu o nosso projeto, e viu o que estávamos fazendo, o que é que estava acontecendo, e conheceu a família, viu a casinha que a família morava, o barraco que a família morava, e conheceu outras famílias e outras necessidades, e foi à nossa creche, e viu as crianças ali sendo cuidadas, e ele começou a ver aquilo tudo, e no último dia nós fizemos o culto, e entregamos a casa, e a felicidade da família toda, o testemunho cravado dentro da comunidade, ele saiu de lá extasiado, eu não sabia disso. Ele disse, Abraão, eu voltei para minha casa, e eu caí de joelhos no chão, e fui falar com Deus, e percebi que Deus renovou o meu coração, e me mostrou que eu sou útil para Ele, e tenho muito o que fazer aqui neste mundo. Mas o mais interessante, não é simplesmente ativismo, ele fez questão de destacar isso para mim, não foi só ativismo, mas realmente, Deus havia me convocado para um momento especial para restaurar meu coração. Eu fui abençoar a família e eu é que fui abençoado. Então isso acontece com as pessoas. Esses sentimentos atropelam as pessoas. Aconteceu com este irmão, amigo nosso. Aconteceu com os moradores de Nínive, com os israelitas que ali estavam. E Deus separa o profeta para que o profeta traga uma palavra, porque o profeta sabe que a nação está experimentando um momento de crise ímpar. A nação está tomada de violência, a nação está à beira do caos, a nação se tornou gananciosa, tomada por deslealdade, está prestes a cair, e ele tem o ofício de declarar da parte de Deus a queda total de Nínive. Mas Deus também convoca este homem para que ele chame aqueles que ainda confiam em Deus, para que eles aprendam a olhar por cima da crise e, através de uma extraordinária e poderosa verdade, vencer a crise. Que verdade é essa? A verdade que diz, primeiro, Deus é bom. Segundo, Ele é um refúgio, Ele é uma torre forte para aqueles que se refugiam nele. E terceiro, Ele conhece aqueles que o amam. Esta é a grande verdade.
Esta é a verdade poderosa que poderia mudar a mente e o coração daquelas pessoas. Por favor, eu quero que você pense comigo nessas 3 verdades poderosas que podem resgatar o nosso sentido de vida neste mundo, que podem restaurar a nossa fé, que podem fortalecer as nossas convicções, que podem nos dar um novo rumo à história da nossa vida e, sobretudo, que podem preencher o nosso coração de alegria, mesmo que ao redor de nós a gente veja tanta coisa errada e tanta coisa ruim, mas o nosso coração é tomado de uma profunda alegria diante dos desafios da sobrevivência que nos são impostos. Pense nestas verdades, de como, se elas forem encarnadas dentro de nós, nos permitirão jamais retroceder, por piores que sejam as nossas experiências, piores que sejam. Que verdades são estas? São 3. A primeira diz: o Senhor é bom. Qual é a verdade? O Senhor é bom. Mas, pastor Abrão, a gente te conhece, você é um camarada que a gente tem muita estima por você é pastor, né? Você tem que se esforçar de qualquer jeito para tentar manter, né, esse ritmo da igreja e tal. Mas olha, pastor, esse discurso de que Deus é bom é meio estranho, porque o mundo está cheio de maldade. Onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Onde está a bondade de Deus quando as tragédias se tornam realidade na vida das pessoas, e o que é pior, na vida das pessoas que são boas? O que acontece? Um mundo cercado de maldade, de injustiça, de tragédias. As crianças estão nascendo com doenças incuráveis. Algumas outras tantas estão morrendo de fome ou de balas perdidas. Outras sendo abusadas, estupradas por familiares, às vezes pelo próprio pai. Onde está a bondade de Deus? Onde está a bondade de Deus quando jovens são iniciados às drogas e à prostituição e são levados, tomados pela violência? Onde está Deus quando as pessoas que são boas e honestas são assaltadas, perdem entes queridos, sofrem acidentes de carro, são vitimadas por diagnósticos médicos? Onde está o Deus bom? Como entender a bondade de Deus no meio de um caos? A primeira vez que eu tive que lidar com esse questionamento, eu estava no colégio, lá para a 6ª, 7ª série, mais ou menos. E os Gideões Internacionais foram à minha classe, e distribuíram o Novo Testamento para cada um dos alunos, deram uma palavra e saíram. E havia uma jovem na minha frente, eu era o 2º ou 3º da fileira, e havia uma jovem na minha frente, ela era bem alta, não me lembro o nome dela, e ela virou-se para trás e disse para mim: você é crente, não é? Eu disse: sou. Ela disse: tem uma coisa que eu não consigo entender. O que foi? Vocês dizem que Deus é bom, mas como é que Deus é bom se nós enfrentamos tanta maldade no mundo? Onde está Deus? Onde está o Deus bom? E eu lembro que naquele dia, do meu jeito e com os meus argumentos, eu quis mostrar para ela que a culpa não era de Deus, mas sim das escolhas humanas. Agora perceba, nós precisamos lembrar que Deus criou os seres humanos com a capacidade divina, intrínseca, de pensar, de raciocinar, de decidir. Deus não criou robôs pré-programados. E quando Deus tomou essa decisão foi uma decisão de alto risco. Mas Deus sabia o que estava fazendo, e a lógica no que Ele estava fazendo. Vou explicar por quê. Um dia desses aconteceu no Japão a famosa Feira Mundial dos Robôs, a feira de robótica.
E hoje isso está sendo algo que está avançando muito, está crescendo muito em todas as áreas, na indústria, em várias áreas possíveis, estão colocando robôs para trabalhar. Os robôs trabalham com muito maior facilidade, os robôs não exigem de nós FGTS, encargos sociais, os robôs não colocam os seus donos na justiça. Então os robôs estão tomando o lugar das pessoas, e cada vez a tecnologia vai ficando melhor. O que foi incrível naquela feira é que apresentaram os robôs que eram quase humanos. Eles têm rosto de humanos, corpo de humanos, textura da pele humana, eles têm expressões faciais, eles dão risada, eles ficam bravos, eles fazem todas as coisas. E no meio da feira toda, entre os estandes, alguns japoneses lá apresentaram o que eles chamaram de o amante perfeito, o homem perfeito, ou o marido perfeito. Quantas mulheres aqui queriam ter um marido perfeito? Levante a mão. 2 ou 3 só? Só. Tá bom. Então, eles fizeram lá o marido perfeito. E o marido perfeito é um robô que é quase um clone do George Clooney. Ele é muito bonito. Ele tem um rosto bonito, tem um cabelo bonito, ele é bem alinhado, bem vestido, e ele é extremamente gentil e sensível. Então ele foi programado para tratar a mulher bem, para cuidar dela, das necessidades dela, para fazer tudo que agrada a ela. Ele não briga, ele não acha ruim, ele não censura ela. E ele foi programado, ela chega em casa, imagina você, mulher, você chega em casa, quando você abre a porta, ele vem na sua direção com uma rosa na mão e diz: como vai você? Esperei por você o dia inteiro. Limpei toda a casa, lavei toda a louça, lavei a roupa toda e já passei a roupa. Venha, eu vou levar você, porque eu coloquei sais na banheira. E você vai tomar um banho de banheira, e depois eu vou fazer massagens, e você vai dormir como um anjo. Não é? Todas as mulheres dizem: uau, que maravilha. Primeiro dia, ele vai, abre a porta, a sua flor, a sua banheira e tal. Segundo dia, ele vai, abre a porta, a sua flor, a banheira está aqui. No terceiro dia, ele vai, abre a porta, a sua flor, a banheira está aqui. Todo dia esse robô faz a mesma coisa. Lá para o 5º, 6º dia, você vai pegar um pedaço de pau e vai quebrar ele todo. Sabe por quê? Porque você não quer interagir com uma máquina. Quem quer interagir com uma máquina? Nenhum de nós. Você precisa brigar com ele. Sabe quando você vai brigar com ele? Ele fala: me perdoe. Ele não briga, ele não faz nada, ele não fica nervoso, ele não se chateia, nada, é uma máquina desprovida de sentimentos. Quem de nós conseguiria viver 10 anos da nossa vida do lado de uma máquina? Foi exatamente este sentimento que motivou Deus criar homens e mulheres segundo a sua imagem e semelhança. Porque Deus não queria povoar o céu de seres pré-programados que fizessem só o que Ele falou. Então Ele tomou decisão de alto risco, porque Ele atribuiu a este homem a capacidade de pensar, de raciocinar, de inquirir, de discordar, de dizer sim, de dizer não, de ter gostos e preferências. Para que este homem, de posse da mesma razão que tem o Criador, pudesse tomar decisões voluntárias de se aproximar deste Deus ou de rejeitá-lo. E Deus está usando a terra como plataforma para separar aqueles que vão povoar a eternidade e adorá-lo para sempre. Está fazendo isso aqui, na humanidade. Ele se arrisca a criar seres que pensam, que questionam, que decidem.
E mais, Deus submete este homem ao crivo, ao teste do mal. Porque quando Deus criou o homem, o mal já existia sobre a face da terra. E aí não adianta o que questionar, não. Se você quiser levantar questionamentos teológicos sobre a existência do mal antes da criação do homem, você só vai encontrar respostas lá no céu quando você sentar com Deus e perguntar para Ele: Senhor, como é que foi esse negócio da criação do mal? É com Ele lá. O que a Bíblia se limita a dizer para nós, e é suficiente, é que quando Deus criou céus e terras, o tentador já havia sido lançado, e o mal já existia. E Deus já sabia que Satanás iria tentar fazer com que a criação suprema de Deus, a criação máxima de Deus, se desvirtuasse, retrocedesse, se desfigurasse da imagem e semelhança do Criador, e se recusasse a obedecê-lo e a viver para a sua glória. Então Deus submete o homem e agora ele tem que escolher. E ele percebe que por mais que ele escolha fazer o bem, ele só faz o mal. E nessa percepção, ele encara o desafio de entender o plano de Deus na vinda de Cristo Jesus a este mundo. Conforme foi cantado aqui, o Cordeiro Santo de Deus. O homem começa a discernir isso, começa a entender isso, começa a tomar forma dentro dele. Ele começa a perceber que por si só ele não consegue agradar a Deus, mas que Deus, generoso como é, estende a mão por meio de Jesus e se aproxima dele e o abençoa. O mesmo Deus que criou este homem ou esta mulher para que pudesse servi-lo com dignidade, por vontade própria, não por obrigação. E Deus faz isso, se arrisca, porque Ele está preparando um exército de adoradores que vão povoar a eternidade futura. No meio disso tudo, quando homens entendem o plano de Deus e se inclinam para o plano de Deus, eles começam a ser transformados pela presença de Deus e se tornam pessoas até melhores. E se não, lutam para isso. Mas quando o homem se afasta de Deus, rejeita o plano de Deus, arrogantemente, o resultado é que ele desequilibra a humanidade, perpetua a violência, o ódio, a maldição, a dor, o pecado. Tudo isso vai sendo multiplicado sobre a face da terra, e todos sofrem. O fato de seres humanos terem rejeitado o plano de Deus, startou este estado caótico, terrível, que nós estamos vivendo, que transformou o mundo num lugar ruim de se viver. Porém, a maldade humana não anula a bondade de Deus. Ao contrário, quando você enxerga a maldade por todos os lados, você começa a destacar a bondade de Deus. Veja bem, você está vivo? Está ou não? Se você está vivo, você está vivo pela bondade de Deus. Você está respirando? Tem certeza? Tem certeza? Você está respirando pela bondade de Deus. Você está me ouvindo? Os nossos irmãos surdos que estão aqui não podem me ouvir, mas eles podem me ver. Podem me ver? Pode me ver? Pode me ver. E entender o que eu estou falando pela irmã que está aqui fazendo as libras. Sabe o que é isso? São sinais da bondade de Deus no meio da história caótica da humanidade. São sinais da bondade de Deus. O contato com a família, as bênçãos de Deus, a oportunidade de comer, a oportunidade de beber, a
oportunidade de ouvir, de ver, de amar, de desfrutar da presença de amigos, de pessoas que amamos, de olhar a natureza, de ver o sol nascer, de ver a água, de olhar para o mar, de olhar para pessoas que são tão incríveis, tão extraordinárias, e dizer: que coisa extraordinária, no meio do caos que é a humanidade, Deus é bom. Deus é bom. E Deus tem feito com que isso venha e salte aos meus olhos. E se por força do mal existente na terra, nós estamos enfrentando lutas e crises, todavia, nós podemos enxergar no meio das crises os sinais da bondade de Deus e alegrar o nosso coração, porque Deus é bom e Ele não se esquece de nós. E se o choro pode durar a noite inteira, a alegria vai vir pelo amanhecer. A segunda verdade poderosa é: Deus é refúgio no dia da... Olha como a Bíblia é sincera. Olha só como a Bíblia é sincera. Ele não diz assim: Deus é bom e você nunca vai ter problemas. Ele diz: Deus é bom, mas Ele vai ser o refúgio no dia da angústia. O que Ele está dizendo? Que o dia da angústia vai acontecer, vai vir, vai aparecer. A ciclovia caiu lá no Rio de Janeiro, levou algumas vidas. Naquela semana o Anderson aqui da igreja mandou uma foto para mim de um farol bem no meio do mar, cravado em cima de rochas, e aquelas ondas bravias, terríveis, batendo contra ele, e ele firme, já construído há quase 200 anos, e nunca caiu. Leva ondas muito mais fortes do que as do Rio de Janeiro, mas ele não caiu, porque está bem firmado, está bem fortalecido. Sabe, é um equívoco você pensar que Deus, se Deus é bom, então nós não vamos ter angústias. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: Deus é bom, e Ele vai ser a sua torre forte no meio da angústia. Ele é bom, e quando você enfrentar a luta e o problema, você vai estar amparado pela graça de Deus. O dia da angústia é uma realidade, hoje ou amanhã, aqui ou lá, cedo ou tarde, por curtos períodos ou por longos períodos. O dia da angústia pode ser muita coisa na nossa vida. O dia da angústia pode ser um conflito conjugal ainda não resolvido, e pode ir até um ataque terrorista. O dia da angústia pode ser a perda de um emprego, e pode ser também uma epidemia viral que destrói uma nação inteira. A grande questão não é se vamos ou não vamos enfrentar dias de angústia, porque a Bíblia está dizendo: nós vamos enfrentar os dias de angústia. A questão é: quem nos sustentará quando esses dias chegarem? Eu digo para você: Deus é bom e Ele é um refúgio para aquele que está enfrentando a angústia. E por último ele diz que Deus conhece os que confiam nele. E é significativo porque conhecer no hebraico vai muito além do sentido básico de ter fatos, de ter conhecimento intelectual, ou de saber fatos sobre algo ou sobre alguém. Conhecer em hebraico pode significar algo muito profundo: percepção sensorial, apreensão intelectual, posse de informações, habilidade prática, juízo discriminativo e até intimidade física. Você vê que a Bíblia diz: e Adão conheceu Eva. Como assim? Conheceu é dormir junto. Algo profundo. Então a palavra tem um sentido muito amplo. Não é um conhecimento qualquer. Tem a ver com contato, tem a ver com intimidade, tem a ver com preocupação, tem a ver com parentesco, tem a ver com reciprocidade. É a qualidade de alguém que penetra a sua cabeça intimamente, que vai dentro do seu coração, que caminha com você lado a lado, que jamais desprezará você e que estará atento às suas necessidades. Tem a ver com alguém que não se distrai, tem a ver com alguém que não se afasta. Então conhecer, todas as vezes que você vê a expressão conhecer no Antigo Testamento, pode ter certeza, ele está falando de estar num relacionamento profundo, correto, permeado de características de amor, de confiança, de respeito e de comunicação aberta. Não é uma relação de barganhas, dessa que está sendo vendida por aí da relação com Deus. Não é essa relação de troca: Deus, eu vou fazer algo pelo Senhor, o Senhor faz algo por mim. Não, mas algo enraizado no amor e na graça do Senhor Jesus. Por isso eu trago hoje,
e encerro minha palavra trazendo a cada um desafio, um desafio. Você pode enfrentar as crises inevitáveis de duas formas. Uma, se escondendo de Deus, retrocedendo, como os assírios fizeram, voltando atrás, desistindo, abandonando tudo. E a outra é olhando por cima da crise e enxergando que Deus é bom, que Deus é uma fortaleza no dia da angústia e que Ele conhece aqueles que o temem. Conhecer é andar junto. Conhecer é amar em profundidade. Conhecer é estar enraizado nesse Deus. Tem sido assim a sua experiência? Você pode dizer que você conhece a Deus intimamente? Quando eu terminava esse sermão, Deus trouxe uma música ao meu coração e eu queria que Daniel cantasse nesse momento esta música e queria fazer dela uma oração. Queria que você colocasse esta música como uma oração na presença de Deus e que você dissesse para Ele: Senhor, é isso que eu quero te conhecer um pouco mais, eu quero andar um pouco mais com o Senhor. Nós não temos uma terceira opção. Ou andamos com Deus e conhecemos a Deus em profundidade, por meio da sua graça, da sua palavra, do amor de Cristo Jesus, desse relacionamento pessoal com Jesus. Se você está aqui e você ainda não entregou seu coração a Cristo, tudo começa quando você entrega o seu coração a Jesus. E se você está aqui e já entregou seu coração, mas seu coração aí está temeroso, inseguro, com medo, ansioso, provavelmente você não está conseguindo enxergar quem Deus é por cima da crise. Você está tão enfiado com seus olhos na crise, você está tão enclausurado dentro dela, que você não está vendo os sinais da bondade de Deus, do cuidado de Deus e do conhecimento de Deus. Então baixe sua cabeça, ouça essa questão e depois vamos encerrar orando juntos. Faça dessa canção uma oração dentro de você. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.
Se essa é a sua oração, se esse é o seu sentimento, se você deseja conhecer mais de Deus e mais, eu queria encerrar esse culto orando com você. Se você quer consagrar toda a sua vida, seu pensamento ao Senhor, fica de pé onde você estiver, se levanta e diga: Senhor, é isso que eu quero conhecer mais do Senhor, quero ter mais intimidade do Senhor, quero enxergar a presença do Senhor no meio da maldade, no meio da injustiça, no meio das coisas erradas que acontecem, no meio do pecado alheio. Eu quero enxergar os sinais da bondade do Senhor, da tua graça, do teu refúgio, do teu cuidado, e sobretudo eu quero ser íntimo do Senhor, e quero que o Senhor seja íntimo meu também. Quero andar lado a lado com o Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Pai querido, pela tua palavra. Senhor, como a tua palavra nos consola, como a tua palavra restaura o nosso coração, Senhor. Nós olhamos para ela e está claro para nós: o Senhor é o Deus bom, o Senhor é a torre forte no dia da angústia, e o Senhor conhece aqueles que confiam no Senhor. Te bendizemos por isso, Senhor, e pedimos ao Senhor que nós possamos o tempo todo declarar isso para nós mesmos, para a nossa própria alma, e olhar nas entrelinhas, por cima de toda a crise, dos problemas, das situações, das ameaças que estão ao redor de nós, olhando sempre para o Senhor e percebendo que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é o refúgio na angústia, e que o Senhor conhece aqueles que confiam no Senhor. Crava a tua palavra no nosso coração, Senhor. Crava, Senhor. Nós não queremos ter um relacionamento distante com o Senhor. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas, nós somos seres criados à tua imagem e semelhança, e o que mais desejamos é um dia poder por toda a eternidade adorar ao Senhor. E nós pedimos ao Senhor que para isso o nosso coração seja trabalhado, a nossa confiança cresça, e jamais nenhum de nós aqui venha retroceder, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite. Obrigado por esses 27 anos desta igreja. Continua fortalecendo o nosso coração, continua fortalecendo os nossos braços, a nossa liderança. Permita-nos, ó Deus, expressar e refletir a tua glória nesta cidade e fora dela, Senhor. Abençoa o teu povo que se reúne neste lugar. Se houver alguém aqui que ainda não recebeu a Cristo Jesus, que o faça nesta noite, Senhor. E que o Senhor leve cada um daqui debaixo do teu amor, da graça infinita de Jesus Cristo e da presença do Espírito Santo de Deus. Nós oramos todos para a tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Se você está aqui e você quer entregar seu coração nas mãos de Cristo, você sentiu essa necessidade, eu vou estar aqui à frente com alguns líderes, com os pastores. Vem falar com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos em paz. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se esqueça, Deus é bom. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus.